Fala galera, beleza? Bom, um assunto que eu vejo que muita gente tem dificuldade também tem que fazer parte do nosso curso de eletrônica básica. Esse curso vai ser um complemento daquele nosso curso de eletrônica básica. Então, apenas para vocês saberem, simbologia eletrônica. O que é simbologia? Simbologia é tudo que você, por exemplo, anota no papel. Você não vai desenhar o componente real num papel, porque às vezes nem todo mundo vai entender. A simbologia, ela mostra para quem tem aquele mínimo conhecimento o que é cada componente eletrônico que está desenhado no papel. Isso facilita no entendimento de esquemas, no desenvolvimento de projetos, entre outros. Eu tenho alguns vídeos, poucos vídeos, né, sobre simbologia, então eu resolvi fazer um mais amplo e mais detalhado para que vocês fiquem cientes. Um detalhe, eu tenho alguns itens da simbologia, mas é claro que a simbologia é bem grande e bem extensa. Esses itens que tem aqui são os mais usados, tá? São os símbolos mais usados na área de eletrônica. Eu vou explicar a diferença entre eles e como vocês entenderem melhor o funcionamento deles aí, beleza? Bom, vamos ao primeiro. A lâmpada, vocês podem ver que é um círculo e um X. É uma lâmpada incandescente comum, tá? Normalmente. É claro que também alguns autores, algumas empresas técnicas variam esses símbolos, mas esses que eu estou mostrando aqui são os mais usados, tá? Para a lâmpada comum. Resistor, ele é mostrado às vezes de duas maneiras, dessa forma e dessa forma, tá? É o resistor. Aí os detalhes técnicos normalmente ou eles são colocados em cima, ou dentro, ou na lateral e assim sucessivamente, tá? A bobina normalmente tem esse tipo de bobina e tem assim, que é a bobina às vezes com ferrite, que é um pedaço de ferro introduzido, central, ou algum outro tipo de metal e a bobina enrolada. Se ela tiver assim, sem nada, normalmente é só uma bobina comum. Mas quando tem esse ou esse, normalmente é algum tipo de material ferroso ou não ferroso que está introduzido, depende do uso, tá? Mas esse é um desenho técnico de uma bobina, tá? Transformador, eu não sei se dá para vocês enxergar direito todos. Tem alguns que ficaram meio pequenos, mas essa é a forma de desenho de transformador. Vocês podem ver que transformador é uma bobina, correto? Então, é uma bobina, são duas bobinas enroladas entre si. Às vezes, quando o transformador tem mais saídas, ele é mostrado dessa maneira, assim, ó. Alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Porque às vezes você vai falar assim, eu vi uma dessa, mas tem várias dessa na entrada e várias dessa na saída. Às vezes acontece. Ter várias bobinas na entrada e várias bobinas na saída. Esse caso que eu desenhei primeiro seria uma bobina na entrada e uma bobina na saída. Olha aqui, ó, esse aqui tem uma, mas ele poderia ter duas, poderia ter três, vai depender do fabricante e do uso do equipamento, do uso do transformador para função, para finalidade, enfim. Então tá aqui, transformadores são bobinas e normalmente tem um conteúdo central, conteúdo de ferro ou normalmente é ferrite, tá? Que é representado por esse símbolo aqui. Bom, diodo existem vários, tá? Vários tipos. Então esse é diodo normal, tá? O desenho técnico de um diodo. Esse aqui é o desenho técnico do diodo Zener, tá? Vocês podem ver que ele tem uma parte que ele é diferente dele, ó. Esse daqui, ó, ele tem um corte para cima e outro para baixo, representa o diodo Zener. E também, não deixando de ser diodo, o LED. O LED também é um diodo. O LED, na verdade, é um diodo emissor de luz. Então você vai ver normalmente um desenho técnico de um LED dessa forma. Ele é parecido com um diodo. Ele é um diodo comum, mas só que ele emite luz. Então o LED é um diodo emissor de luz. Beleza? Também podem variar os símbolos do diodo, mas os principais são esses aqui, tá? Só para vocês terem uma noção principal. Transistores. Transistor, você pode olhar esses dois, praticamente não vê diferença nenhuma, mas tem essa diferença aqui do sinal. Esse aqui é o sinal entra e esse aqui
o sinal sai. Então, um é N de negativo, entra, e outro é P. Então, você vai ver que um é N e um é P. Mais detalhes sobre isso, você pode ver no meu vídeo falando sobre transistor, tá? Transistor, NPN e PNP, tá? Então, um deles é o que entra e outro que sai. Às vezes você vai ver, é o mesmo transistor. Não, você tem que saber o que é um diodo P e um diodo N, na simbologia, tá? Bom, existem outros tipos de transistores. Eu estou falando de diodo, gente, vocês desculpem, mas eu estou falando de transistor aqui, tá? Às vezes eu me confundo, mas eu estou falando no momento de transistor. Esses transistores, então, são os mais usados, mas existem outros, que são esses aqui, são esses. Existem várias fórmulas, vários sinais que existem. Os FETs, os MOSFETs, existem os tiristores, existem N tipo de transistores. Então, cada um tem uma simbologia diferente. Normalmente, ele é simbolizado por 3 pernas. Então, você vai ver algum de 3 pernas. Normalmente, é transistores, tá? Se for assim, são diodos. Mas, normalmente, assim, às vezes, tendo um ou outro símbolo de diodo internamente, é só uma representação que, dentro de um transistor, também, às vezes, existem componentes. Às vezes, dentro do transistor, existem resistores, diodo, por isso que às vezes você pode ver dentro de um transistor um resistor, um diodo e assim sucessivamente, beleza? Outra simbologia de um componente muito comum é o capacitor, tá? Eu não escrevi aqui. Capacitor existem vários tipos: capacitor cerâmico, capacitor poliéster, capacitor eletrolítico, tá? Normalmente os capacitores eletrolíticos que têm positivo e negativo, eles são representados dessa maneira, tá? E os capacitores que não têm sinal, às vezes que não tem sinal nem positivo nem negativo, são representados dessa maneira. Mais detalhes de funcionamento de capacitores, detalhes de funcionamento de capacitores você pode ver no curso de eletrônica básica também, que tem mais esse detalhe. Aqui foi feito exclusivamente apenas para simbologia. Então aqui são os capacitores, aqui são os transistores, aqui os diodos, transformadores, bobinas, resistores. Tem também relés, tá? Que são muito usados. Relés nada mais é que uma bobina e um sistema de ignição de chaves. Então, normalmente, ele é representado por isso aqui, ó. Quando ele está armado, ele fica de um lado, e quando ele desarma, fica do outro. Então, às vezes, eles têm alguma variação, depende do componente, do uso, eles têm umas variações disso aqui, mas esses são os principais componentes da simbologia, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. A gente vai deixar mais detalhes no nosso blog, no nosso curso de eletrônica básica, para vocês entendam ainda melhor sobre isso aqui, beleza? Qualquer dúvida, deixe um recado e valeu, até a próxima.